Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo de número 21. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós vimos a aflição do povo de Deus no Egito. Nós vimos que o povo de Deus foi posto a trabalhos forçados, à escravidão. E entendemos que Deus estava ali com o povo naqueles momentos difíceis. A palavra hebreu no qual foi usada no estudo passado significa estrangeiros, ou seja, povos de outros lugares. Sendo o povo de Deus de Israel estava no Egito. É como se nós fôssemos para outro país nos dias de hoje. Lá nós somos chamados de estrangeiros. E os que vêm para o nosso país são chamados de estrangeiros. Assim era o povo de Deus tratado em outros países, como o Egito. Por isso fala os hebreus. Os hebreus estavam se multiplicando. Os hebreus estavam crescendo, ficando fortes. Por isso a palavra hebreu, estrangeiros. E a aflição daquele povo, o povo escravizado. De repente o faraó tem umas atitudes para acabar com o crescimento do povo ou para diminuir a sua força. E o que ele fez? Primeiro, ele forçou o povo a trabalhos mais pesados. Colocou pessoas ali para acompanhar os trabalhos e castigá-los, né? E isso não deu certo, porque mesmo assim o Senhor prosperava aquele povo. Então o rei teve outra atitude. O rei disse às parteiras para matar os filhos homens que nascessem das hebreias. E as parteiras não deram ouvido ao faraó, mas deu ouvido a Deus e deixou viver os filhos homens das mulheres hebreias. Isso causou indignação ao faraó. O faraó chega naquelas mulheres e diz: por que está deixando viver os homens? Porque aquelas mulheres, elas são vigorosas, fortes. Quando a gente chega numa casa, ela já deu a luz. Elas não são como as egípcias. E Deus conservou ali, deu família para aquelas mulheres que auxiliaram, que ajudaram o povo de Deus. Mas o faraó não ficou contente. O que ele fez? Ele diz: todo o macho que nascer das hebreias, jogue no rio Nilo. E deu ordem a todo o seu povo para fazer isso. E agora nós vamos estudar sobre isso. Todos os meninos que nascessem naquele tempo iriam ser jogados no Nilo. E aí que entra a história agora de Moisés. É agora que nós vamos compreender o chamado de Moisés e vamos entender, né, o que aconteceu na história naquela época. O nascimento e educação de Moisés. Êxodo capítulo de número 2, do 1 até o número 10. Vejamos. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou.
Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou-lhe a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Moisés significa das águas o tirei. É interessante essa história porque as crianças estão sendo jogadas no rio Nilo. E quando Moisés nasce, a sua mãe, ela tem uma ideia: vou esconder esse menino, ele é formoso. Já era o agir de Deus na vida dessa família. Deus já estava preservando a vida e dando direcionamento para aquela mulher e aquele homem. E o que acontece? Eles conseguem esconder Moisés durante 3 meses. Não podendo mais esconder, eles tiveram uma ideia: vamos colocar num cestinho e vamos colocar lá na beira do rio. E Miriam, a sua irmã, vai ficar de olho para ver o que vai lhe acontecer. E fizeram isso, fizeram um cesto, colocaram Moisés ali dentro, bem aconchegante, bem tampado, e colocou lá no rio, na beira do carriçal. E quando desceu a filha de Faraó, juntamente com suas criadas, suas amadas, tomando banho ali no rio, ele percebe um cesto e manda uma criada ir buscar aquele cesto. E quando a criada chega com o cesto, que elas abrem aquele cesto, se deparam com um menino ali, chorando. E rapidamente Miriam sai ali de onde ela estava escondida e vai de encontro à princesa, a filha de Faraó, e disse: quer que eu chame uma das filhas, uma das hebreias, para cuidar do menino? E a filha de Faraó diz: quero, chama lá uma mulher que possa criar este menino. E assim Miriam foi em busca da sua própria mãe, da mãe de Moisés, e levou até a princesa. E a princesa disse a ela: cuida do menino e vou pagar o seu salário. Olha só que interessante, ainda vai pagar ela por cuidar do menino, vai dar assistência na criação, né? Vou pagar o seu salário e depois você traz para mim. E assim ela fez. Ela levou Moisés, que agora até então não tinha nome, levou o menino para casa e cuidou do menino até ele ser grande. Depois ela levou o menino, já depois de grande, até a filha de Faraó, que deu esse nome a ele. Por quê? Porque das águas o tirei. E Moisés cresce ali no Egito, conhecendo as leis dos egípcios. Moisés é como o príncipe do Egito. E ali ele vê o povo de Deus sendo afligido. Ele vê a humilhação do povo de Deus. Em um certo dia ele viu um egípcio maltratando um dos filhos, um do povo de Deus, um dos hebreus. E o que ele fez? Ele, olhando para um lado e para o outro, ele não viu ninguém. Ele foi sobre aquele egípcio e o matou e o escondeu na areia. E assim ele pensava que ia ficar tudo bem, que não ia acontecer nada. No outro dia ele viu 2 hebreus brigando. E ele chega a dizer: por que estão brigando? Para com isso. Ele chega no que está errado e fala com ele. Só que aquele que estava errado, ele viu que Moisés no dia anterior matou um egípcio. E agora ele vai estufar o peito e vai dizer: quem é você? Você acha que é príncipe entre nós, que é juiz? Eu vi o que você fez ontem, você matou o egípcio. E Moisés, sabendo disso, sabendo que a notícia ia se espalhar, depois desse momento, todo mundo ouviu aquele hebreu falando. Moisés vai para o deserto. E Faraó fica sabendo dessa história e manda matar Moisés, só que Moisés já estava longe. Moisés, chegando ali no deserto, ele para em frente a um poço e fica ali parado. De repente vai 7 filhas de um homem ali do povo de Israel. E aquelas mulheres, elas tentadas por alguns pastores que estavam ali por perto. Moisés vai lá e defende aquelas mulheres, tira água para elas, dá água para elas e ainda dá para o rebanho que ela estava levando. Aquelas mulheres voltaram para casa e, chegando em casa, o pai delas disse: por que voltaste mais cedo? E aquelas mulheres disseram: os pastores vieram e aí um homem egípcio nos defendeu. O homem egípcio ainda tirou água para nós e ainda deu de beber aos animais e a nós. E assim o pai daquelas meninas disse: cadê esse homem? Vocês têm que trazer para cá para nós dar pão para ele, para nós conversar com ele. E aquelas mulheres vão chamar Moisés ali para a casa do seu pai.
E Moisés consentiu em viver com aquela família. Deu-lhe aquele homem a sua filha Zipora como mulher. E essa deu à luz a um filho, qual chamou Gerson, que sou peregrino em terra estrangeira. Então veja bem o que acontece na vida de Moisés. Moisés primeiramente já passa por tribulação, por angústia desde o seu nascimento, quando o faraó dá ordem para que todos os meninos sejam mortos. Aí Moisés ele consegue sobreviver por causa que seus pais conseguem esconder ele durante 3 meses. Depois tiveram um plano, colocaram no cestinho, colocaram no rio. E a filha de faraó vai até o rio, pega Moisés. A irmã de faraó vem ali, é mediadora, e diz que tem uma pessoa que pode cuidar daquele menino. E a filha de faraó diz para ela buscar aquela mulher, e aquela mulher, sendo a própria mãe de Moisés, a filha de faraó entrega para ela cuidar daquele menino. E depois de grande trazer de volta. E Moisés, depois de grande, é levado de volta ali para o Egito e cresce no Egito. Depois de grande, Moisés ele vê algo acontecendo ali no meio do povo e vai lá para defender um hebreu. E tem que matar o egípcio e escondê-lo. Só que no outro dia houve uma briga entre 2 hebreus. E daquela briga Moisés foi tentar apaziguar aqueles homens, falando ali com aquele que estava errado. Aquele que estava errado viu o que aconteceu antes. E disse a Moisés: por acaso colocaste você como príncipe ou como juiz sobre nós? Porque eu vi o que você fez, você matou o egípcio. E quando ele fala daquela forma, todo mundo ouviu. Moisés teve que fugir para o deserto, porque o faraó mandou matá-lo. E lá no deserto ele para em meio a um poço, e vem as 7 filhas de um sacerdote ali de Midian. E vieram os pastores também tentando contra aquelas mulheres. Moisés ele vai e defende as mulheres, tira a água do poço, dá água para os camelos, para aquelas mulheres voltam para casa. O seu pai diz: voltou mais cedo, o que aconteceu? Os pastores vieram contra nós e um egípcio nos defendeu, ainda tirou água para os nossos rebanhos. E cadê aquele homem? Disse o pai daquelas meninas. Tá lá, vai buscar ele, vamos dar pão e vamos conversar com ele. E assim buscaram Moisés, e Moisés consentiu em viver com aquela família. E aquele homem, vendo que Moisés era um homem bom, deu-lhe sua filha Zipora por mulher, no qual deu à luz a um filho chamado Gerson, que Moisés vai dizer: porque sou peregrino em terra estrangeira. Meus irmãos, daqui para frente vamos ver o que vai acontecer com o povo de Deus. Vamos ver como Deus agiu no meio deste povo. Como Deus usou a vida de Moisés para auxiliar a este povo. Moisés já não pode voltar mais para o Egito, porque ali a ordem já foi dada para que o mate, porque ele matou um egípcio. Mas vamos ver como é que Deus vai fazer para auxiliar aquele povo que está gemendo, que está sofrendo, que está passando por tribulações, por aflições, por angústia ali no Egito. E vamos entender como Deus agiu na história. E no vídeo do estudo que vem, no próximo sábado, se Deus permitir, nós vamos usar um vídeo anterior que nós fizemos lá atrás, no qual eu vou falar no vídeo anterior e dizer lá na frente. Nós vamos ver essa passagem no qual Deus vai falar. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Graça e paz.